pessoal, tudo bem com vocês? Então, segundo ano, hoje vocês vão ter aula com a professora Lígia. Vocês lembram de mim? A gente teve um pouquinho de aula de ciências, né, no início do ano de 2020. Depois vocês tiveram aula com a professora Santina, com a professora Carol, e esse ano vocês vão ter aula um pouco com a professora Lígia novamente. Então, nós vamos ter aula de ciências. Então, vocês tiveram a primeira aula de ciências com a professora Santina e com a professora Carol. Lembram lá que vocês falaram um pouquinho sobre cientista, sobre o que é ciência. Depois vocês tiveram um pouquinho, uma aula com a professora Ana Carol, que foi muito legal, que ela falou sobre o mundo dos materiais, sobre os animais. Muito legal a aula da professora Ana Carol, não foi? E hoje vocês vão ter aula comigo. A partir de agora, nós vamos ter aula de ciências com a professora Lígia. Então, nós vamos primeiro de tudo relembrar aí, ó, os nossos combinados das nossas aulas de ciências. Esses combinados vão ser feitos em todas as aulas de ciências, a gente tem que ter os combinados para as nossas aulas. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer um joguinho aí sobre o coronavírus. Por quê, pessoal? Embora a gente já tenha a vacina, ainda não está disponível para todas as pessoas. E nós ainda temos que tomar os cuidados para que a gente possa evitar a contaminação do maior número de pessoas, né? Então, nós temos que nos cuidar e cuidar dos nossos colegas. Então, a professora fez um joguinho aqui para vocês adivinharem qual que é a atitude que eu devo ter correta diante dessa pandemia. Então, a primeira imagem que a gente está observando aqui, ó, é do jogo do show coronavírus, será que a gente deve ficar todo mundo abraçado nesse momento aí com os meus colegas, se eu voltar para a escola, ou se eu estiver em casa, ou no parque, onde eu estiver, ou será que eu devo fazer atividades mais ao ar livre, mais separados ali usando máscara? O que você acha? Pensa aí um pouquinho. Lembre que a professora Ana falou que as nossas aulas de ciências vão ser sempre cheias de curiosidade, cheias de muitas perguntas, né? Então, ali, ó, quem optou ali pela andar de bicicleta e fazer atividades mais separadas aí, usando sempre as máscaras, é que acertou. Ainda não é o momento, infelizmente, né, que a gente possa dividir aí, ficar todo mundo abraçado, que a gente possa dividir os mesmos espaços nesse momento, porque a gente ainda está no pico da pandemia e, como a professora já falou, não tem vacina para todo mundo. Outro slide aqui, ó. O que vocês acham desse slide, do joguinho do show coronavírus? Você deve lavar sempre as mãos ou você pode ficar mais aí com a mão suja, passar a mão em vários lugares e sem se preocupar? O que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam ficar pensando nisso. Então, lembre-se aí, ó, que o cuidado de lavar as mãos é super importante. A gente até utiliza, a professora trouxe aqui meu álcool gel aqui, ó, porque aqui a gente não tá, aqui a professora não tá com uma pia, né, não tem uma pia, não tem sabão, sabonete para lavar. Mas a melhor forma de prevenir contra o coronavírus ainda é a lavagem das mãos e o distanciamento social. Então, não é só passar o álcool gel toda hora, se você tem acesso a água e sabão, aí lavar as mãos, então manter as suas mãozinhas aí sempre limpas. Então, essa aqui, ó, o correto é você deixar as mãos sempre limpas para evitar a contaminação com o coronavírus. Outra imagem aqui que a professora vai passar para vocês, olha só. Nesse joguinho do show coronavírus, será que eu já posso fazer essas atividades ali, ó, como pular corda, né, dividir o mesmo equipamento, aí todo mundo, cada um pega a corda de uma vez e vamos pulando? Ou será que é melhor eu pegar um livro para ler, fazer uma atividade mais sozinho, ou brincar de boneca sozinho ali um pouquinho, ou de carrinho, ou com a minha família? O que vocês acham? Qual que é o momento que nós ainda estamos vivendo? Já se passou tanto tempo, né, pessoal? Eu sei que vocês já ainda estão com saudades aí de ter voltar na sua rotina normal, mas ainda não é o momento, né? Então, quando eu tô pulando corda, por exemplo, várias pessoas vão pegar ali na mesma corda. Então, ainda não é esse momento, é o momento da gente fazer atividades mais sozinhos. E outra coisa que é muito importante que a professora tem observado é a questão da utilização das máscaras. Olha aqui, pessoal. Como será que é a utilização correta de máscaras? Vamos observar ali, ó, o primeiro menininho. Será que ele está usando corretamente? E o segundo, será? Terceiro, qual que você acha ali que está usando a máscara de forma correta? A gente andando pelo centro, ou andando de ônibus, ou andando aí na sua própria rua, a gente vê muitas pessoas que já estão usando a máscara de forma incorreta. Porque às vezes está muito calor, às vezes a gente já está um pouco cansado, mas a máscara ela é uma barreira muito importante
contra a transmissão do coronavírus. Então, infelizmente, né, a gente pensa, eu tenho que usar máscara, temos que usar máscara. Mesmo as pessoas que já tomaram vacina, aí se você tem algum avô, avó que já tomou vacina, até mesmo essas pessoas ainda têm que usar a máscara, porque a gente ainda está numa fase de alta contaminação. Então, vamos ver ali, ó, como que a gente pode fazer um joguinho ali, ó. Então, essa primeira criança ali, ó, não está usando a máscara de forma correta. Olha ali onde que está a máscara dela. Está embaixo aqui, né, no queixo. Não é a forma correta de usar a máscara. Então, vamos ver ali a segunda forma de usar a máscara. Tá correta, pessoal? A máscara só penduradinha na orelha? Não está correta. E a gente vê muitas pessoas usando a máscara dessa forma. Por quê? Às vezes tira a máscara um pouquinho para respirar e acaba deixando a máscara ali. Outra coisa que é muito importante da gente lembrar é nunca ficar pegando no meio da máscara. Sempre que eu for tirar a máscara aqui do ladinho pelo elástico. Vamos observar mais um aqui, ó. Aqui, só tampando a boca. É a maneira correta de usar? Também não é a maneira correta de usar a máscara. Assim não estou protegendo o meu nariz e a minha boca. Também não posso usar a máscara assim. E se eu colocar a minha máscara nos olhos, será que está correto utilizar a máscara nos olhos, pessoal? O que vocês acham? Vocês já viram alguém por aí usando a máscara nos olhos? Também não é correto, né, pessoal? Olha lá, utilizar a máscara nos olhos também não pode, porque a máscara, ela tem o lugar correto para a gente utilizar. Principalmente aí quem vai voltar para a escola, aí voltar no ensino aí um pouco na escola, um pouco em casa, tem que tomar esses cuidados aí, seguir bem as regras que a professora vai passar aí para vocês também. E muito menos usar máscara na testa, né, pessoal? Eu não devo usar máscara em nenhum desses lugares, nem pendurada, nem na testa, nem com a boquinha, nem com o nariz para fora, ou só tampando o nariz. Então, eu tenho que tomar todos esses cuidados. Olha aqui, então, a maneira correta de se usar a máscara. Então, a maneira correta de usar a máscara é o quê? Tampando o nariz e a boca e sempre utilizando o tempo todo. E se eu for para a escola, quem já vai voltar para o ensino na escola, tem que levar pelo menos 2 máscaras para você poder trocar no período que você estiver na escola. Por quê? Se a máscara ficar suada, ficar muito tempo com você, ela acaba não fazendo o efeito que ela precisa. Então, quem for para a escola, se puder, levar pelo menos 2 máscaras para utilizar durante o período de aula. Aí, quem está em casa, você já está fazendo atividade de casa, você não precisa usar a máscara. Mas se for sair também, pessoal, sempre procure levar mais de uma máscara quando você for sair. E aqui a professora colocou a imagem, olha só, de uma criança utilizando a máscara corretamente. Agora a professora está sem máscara aqui porque eu estou dando aula, mas a professora também usa máscara o tempo todo. Outra coisa que é muito importante, pessoal, que a gente não pode esquecer é o quê? Lavei minhas mãos, entrei para a aula, vou fazer as minhas atividades. O que eu tenho que fazer? Usar o álcool gel. A professora sempre traga o meu aqui. E aqui tem uma imagem, olha só, de como que se utiliza o álcool gel. Ó. Passa o álcool gel na mão, lembre-se sempre que a gente não passa só na palma, mas a gente tem que passar em cima das mãos, entre os dedos, o polegar também. É muito importante essa higienização, manter sempre as mãos limpas, porque tudo que eu toco ali eu posso estar contaminando, né, com o vírus. Outra maneira que vai ser muito interessante agora vai ser a nova forma que a gente vai poder cumprimentar os colegas. Então, não vai ser mais da maneira habitual. Então, quando você for em algum lugar, se você for para a escola, se você for cumprimentar alguém, você vai ter que achar uma outra maneira de dar aquele oi para o seu colega. Pode ser com os pés, né? Você pode chegar ali e dar um oi com os pés. Você pode fazer também o quê, pessoal? Dar um tchauzinho para o seu amigo, né? Geralmente. E você pode até mesmo fazer esse daqui, ó, fazer um sinal, fazer esse movimento, esse gesto que é utilizado às vezes até nas lutas aí, quem faz luta marcial faz esse gesto que é um cumprimento, né, um cumprimento para as pessoas. Então, essas novas formas que a gente vai, né, nós vamos nos cumprimentar agora até a gente passar essa fase da pandemia. Não podemos nos beijar, não podemos nos abraçar, então é muito importante o distanciamento social. E mais uma vez para reforçar aí, ó, sempre lavar as mãos. A professora Lígia, eu fiz até um bonequinho meu aqui, ó, para reforçar a utilização das máscaras. Ó, meu avatarzinho aí, ó, para utilizar sempre as máscaras. Além de tudo isso, pessoal, a gente vai precisar do quê? Eu vou pedir para vocês separarem os materiais que a gente vai precisar. Então, nós vamos pensar o quê? Preparar os nossos materiais. Quem tem aquele caderno do ano passado lá, que pode ser utilizado, você vai poder pegar o mesmo caderninho do ano passado. Então, você pega o seu caderno do ano passado,
que já tem as aulas de ciências do ano passado, as anotações que você fazia, você pode utilizar o mesmo caderno. Não precisa comprar um caderno novo ou, né, gastar com material novo. Se você não tem um caderno, o que você pode utilizar? Você pode estar utilizando folhas de papel. Então, você pode pegar umas folhas de papel para você anotar o que a gente vai fazer hoje nas aulas de ciências. Quem estiver indo para a escola vai ser o complemento aí das atividades que você está fazendo na escola, junto que você está aprendendo aqui nas aulas de ciências com a professora Lígia. Não esqueçam sempre do lápis, um lápis da professora bem pequenininho aqui, de um apontador, se você tiver, e da borracha. Então, esses materiais são os materiais assim essenciais para a nossa aula. Quando a gente for fazer alguma experiência, algum experimento, o que vai acontecer? A professora Lígia faz primeiro e depois vocês fazem essa atividade num outro momento. Daí eu falo os materiais que nós vamos precisar. Na aula de hoje, a gente vai utilizar somente esses materiais que estão aqui. Então, retomando lá, vamos pegar um caderno, pode ser o caderninho que vocês já têm. É importante que vocês tenham aí a ajuda de uma pessoa, de um responsável nesse momento, né? Porque vocês são pequenininhos ainda. Então, um caderno, é importante que você tenha a folha também, uma folha ou um caderno, que você tenha o seu lápis já apontado para você poder começar a aula, um apontador e uma borracha. E uma coisa que é muito importante nesse momento, pessoal, porque às vezes a gente se distrai muito, é o quê? Você encontrar um lugar na sua casa mais tranquilo para você fazer a sua aula e fazer suas atividades. Então, você pode escolher aquele cantinho ali e deixar esse cantinho separado para você fazer as suas atividades. Então, enquanto vocês fazem tudo isso que a professora pediu, eu vou dar uns minutinhos para vocês separarem o material, encontrar o lugarzinho para assistir às aulas, dar aquela lavadinha na mão e a gente já volta para começar a aula de ciências.
Então, pessoal, fizeram os combinados aí? Encontraram um lugar certinho para vocês poderem começar para a gente poder começar a nossa aula? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa agora que a gente vai fazer é abrir nosso caderno aí, olha, ou aquela folhinha, e a gente vai fazer igual a professora ali já fez aqui, ó. No caderno de vocês vão pegar da esquerda para a direita, combinado, pessoal? Aqui, ó, vão pegar da esquerda para a direita. Peça a ajuda de um adulto aí ou de um responsável para ajudar vocês, para vocês conseguirem anotar aqui, ó, a data de hoje. Olha as letrinhas que formam a palavra data, olha que legal aqui, ó. Vão anotar a data e o ano, ó. Esse ano nós já estamos em 2021. Vocês podem anotar aqui o dia e o mês. Que dia que é hoje? Vão anotar o dia e o mês. E vão colocar aqui, ó, aula número 3, é aula 3 de ciências. Então, vão colocar as letrinhas que formam a palavra aula e vão colocar aula 3 e vão escrever ciências. Então, para isso, a professora vai dar um tempo para vocês. Se vocês ainda não conseguem escrever sozinhos, peçam para um adulto ou alguém que está aí junto com vocês, um responsável, ajudar a fazer essas anotações. Então, vamos fazer essa anotação do dia de hoje?
Então, pessoal, agora que a gente anotou tudo certinho, a professora vai falar sobre o que nós vamos estudar hoje. Então, hoje é a aula 3, aula de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais que fazem parte da nossa vida. Sobre esse mundo de materiais que estão à nossa volta, né? Do que eles são feitos, a gente vai começar a aprender qual que é a origem desses materiais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos materiais que fazem parte da nossa vida. Para isso, a gente tem que ter o quê? Muita curiosidade. Lembram lá da história que vocês ouviram com a professora Alessandra, da Glorinha? Que a Glorinha fazia muitas perguntas, muitas e muitas perguntas. E o que a Glorinha aprendeu fazendo tantas perguntas, pessoal? A Glorinha, ela aprendeu, a curiosidade dela foi premiada, vocês lembram como? Descobrindo sobre os animais, sobre as plantas, sobre o nosso corpo, descobrindo sobre o mundo. Então, isso que a Glorinha, ela ganhou lá sobre a curiosidade premiada dela. E você? Você já reparou aí, já parou para pensar que o nosso mundo está repleto de coisas? E você já parou para pensar, por exemplo, do que é feita essa garrafa aqui? Do que ela é feita? Ela é de plástico, mas de onde vem o plástico? Você já parou para pensar? Então, o nosso mundo está cheio de coisas que a gente, às vezes, nem para pensar e a gente começa a querer descobrir. E isso é o que move quem, que vocês aprenderam já? Que move os cientistas e os pesquisadores, né? Eles começam a pensar e se perguntar, e assim eles fazem várias descobertas. É isso, por exemplo, agora, né? Pode vir de uma coisa aleatória, de algum pensamento aleatório, ou pode vir de uma necessidade muito grande humana, né? Hoje em dia, qual que é a nossa necessidade principal? A vacina, né? Então, muitos cientistas se moveram aí, para descobrir uma vacina para o coronavírus, né, para o Covid-19. E a gente está vendo várias vacinas surgirem graças às pesquisas e aos cientistas que têm se empenhado para fazer essa vacina para que a gente possa tentar levar uma vida mais próxima do normal quanto antes, né? E olha quantas pesquisas surgiram. Então, os cientistas, eles fazem muito o quê? Eles perguntam e questionam. Então, a ciência, ela está aqui, ela faz parte do nosso dia a dia, de quase tudo que a gente faz, ela está presente. E vocês lembram também que vocês aprenderam um pouquinho sobre a Berta Lutz. A Berta Lutz, pessoal, vocês lembram disso? Que com 24 anos de idade, ela começou a trabalhar no Museu de História Natural do Rio de Janeiro. E na época que ela começou a trabalhar e que ela virou cientista, né, que ela se tornou uma cientista, era muito difícil para a mulher conseguir esse espaço. Hoje em dia já tem a mesma quantidade praticamente de mulheres e homens cientistas, mas para ela foi muito difícil. E vocês lembram sobre o que ela estudava? Ela estudava sobre os anfíbios, né? A gente fala anfíbios anuros, que vocês vão aprender isso mais para frente. Mas ela estudava sobre os anfíbios, sobre sapos, as rãs e as pererecas. E o estudo dela sobre as pererecas brasileiras ficou muito famoso no mundo inteiro e até hoje é um dos estudos mais pesquisados, sobre o estudo que a Berta Lutz fez. Então, ela teve uma grande influência, tanto no meio dos cientistas, como no meio social também, porque ela foi uma mulher que lutou muito pelo voto feminino, então ela tem uma história muito legal, além de ser uma grande cientista. Então, olha, quem lembra do vídeo que vocês assistiram lá, quem quiser pesquisar mais um pouquinho sobre a história da Berta Lutz, é muito legal, ela foi uma grande cientista. Vocês viram também, pessoal, um videozinho falando da professora Camila, né? A professora Camila, ela é uma química, daí vocês vão perguntar, professora Lígia, o que é química?
Química vai ter muito, muito a ver com o que nós vamos começar a estudar, porque a química, ela faz o quê? Ser química é você estudar do que são feitas as coisas, como que elas se transformam em outras coisas, é você estudar esse mundo de materiais e descobrir do que eles são feitos, como que uma substância se transforma em outra, e é isso que a professora Camila faz. E vocês lembram que no vídeo que ela fez pra gente, ela também falou que agora ela está estudando como que as pessoas estudam a química, como que as pessoas entendem a química, ela está estudando sobre isso também. E tudo isso veio por quê? Porque quando ela era criança, ela era uma menina muito curiosa. Então, lembra da professora Camila? Então, quem não lembra aí, ó, quiser pesquisar um pouquinho sobre ela também faz um trabalho muito legal sobre mulheres na ciência. Então, ela faz esse trabalho pesquisando o que as mulheres cientistas estão pesquisando, estão fazendo. É muito legal o trabalho da professora Camila. E ficou uma tarefa para vocês. E eu quero ver aí quem fez a tarefa aí, ó. Quem estiver indo para a escola, leve. Quem estiver levando as suas atividades, leve para a professora também. Se você fosse um cientista, o que você queria pesquisar? O que você inventaria? Já vocês pensaram nisso? Olha quantas coisas que a gente tem para descobrir ainda, né? Se você pode pesquisar sobre um animal, você pode pesquisar sobre um objeto. O que você gostaria de pesquisar ou inventar se você fosse um cientista? Uma máquina do tempo, será? O que você gostaria de inventar? Então, não só os cientistas, mas todas as pessoas do mundo, a gente sempre está observando alguma coisa. Está olhando, está observando. E a professora trouxe para vocês aqui algumas obras de arte, porque outras pessoas que são especialistas e que gostam muito de observar o mundo à sua volta e fazer pinturas e criar através dessa observação são quem? Os artistas, os pintores. A primeira obra que a professora Lígia trouxe para vocês é aqui, ó, a obra da Tarsila do Amaral. Ela foi uma grande pintora, né, uma grande artista aí brasileira. E esse primeiro quadro que a professora trouxe é o lago. Olha que legal. O que a gente consegue observar aqui? O que vocês conseguem observar? Tem flores, tem rio, ali parece montanhas. Então, a Tarsila, ela fez ali grandes obras que ela representou a paisagem urbana, a paisagem rural. Depois, olha que legal, a professora já estava lendo sobre ela, teve uma fase da vida da Tarsila do Amaral que ela observou, ela fazia obras, pessoal, do que contavam para ela na infância, de histórias da infância ficaram na memória dela e ela começou a desenhar o que ela imaginava que aquelas coisas seriam. E isso fez com que ela fizesse um dos quadros mais famosos que ela tem, que é o Abapuru. Quem não conhece ainda e quiser pesquisar, é muito interessante. Isso foi de histórias que contavam para ela, então ela imaginou e ela fez essa obra de arte. E ela teve também uma fase que ela desenhava muitas coisas do meio do mundo social, que dela desenhava os operários. Então aqui nessa imagem a gente observa o que mais? Mais uma paisagem natural, né, que a Tarsila fez. Nesse outro quadro que a professora trouxe aqui da Tarsila do Amaral, a gente já consegue ver casas, ver árvores, ver pessoas, a gente consegue ver animais. Do que será que essas casas são feitas? Você já parou para pensar? Será que elas são de madeira? Será que elas são de cimento? Será que elas são de tijolos? E de onde vêm esses materiais? De onde será que vem a madeira? De onde vêm os tijolos? De onde vem, será essas cerquinhas ali? Será que são de ferro? Será que são de madeira? De onde vem o ferro? De onde vem o metal? Vocês já pararam para pensar nisso? Então aqui, ó, os artistas também, eles observam e desenham as coisas, fazem essas obras de arte. Aqui ela fez esse quadro dela, chama Morro da Favela. Então é uma observação que ela fez. Um outro artista que a professora Lígia trouxe para vocês, que eu gosto muito das obras dele, é o Vicente Van Gogh. Esse quadro tem uma história muito legal, porque ele fez esse quadro quando ele chegou na França, ele viajou para a França e ele fez esse quadro porque ele estava numa fase que ele gostava muito de observar as luzes. E essa obra chama Noite Estrelada sobre o Ródano. O Ródano é um rio que passava perto de onde que ele foi morar. E ele começou a observar esse rio e fez esse quadro. E ele gostava de observar não só as luzes naturais que tinham, mas também das estrelas, as luzes artificiais, porque naquela época, na cidade, a iluminação era feita a gás. E ele gostava desse efeito de luzes. Então ele começou a observar e começou a fazer essa obra de arte dele. E da onde será que vem o gás? Se eu perguntar para vocês sabem responder? E a lâmpada, da onde será que vem? Que vem lá o vidro, né, que é feita aquela lâmpada. De onde será que vem? De onde será que vem essa iluminação que o Van Gogh gostava tanto de observar? Então ele era um observador muito, né, esperto assim, para a época dele, e ele transmitia isso assim para os quadros dele, essa observação de luzes, o efeito de luzes é muito visto nos quadros do Van Gogh.
Então agora, professora, quer que vocês façam o seguinte. Será que você tem aí na sua casa uma janela? Tá pertinho de você aí ou não? Então nós vamos fazer uma atividade bem legal agora. Aqui faz de conta que é a minha janela, porque aqui na professora Lígia não está próxima de uma janela. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai ver de onde você está, você vai ver se você tem uma janela próxima. Se você tiver uma janela próxima, você vai até essa janela e vai observar o que você está vendo lá. Se você puder, você vai tirar uma foto, ou você vai fazer um desenho ou uma colagem, você vai representar da forma que você quiser o que você está observando. E essa é a nossa primeira tarefa aí do dia de hoje. Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa atividade. Quem quiser tirar foto, tira. Quem quiser fazer um desenho, faz. Quem quiser fazer uma colagem, faça. De tudo que você está observando, o mais detalhado possível. Se você está vendo casa, se você está vendo prédio, se você está vendo janelas, o que você está vendo fora da sua janela? Que materiais, que objetos que você consegue observar? Então, vamos fazer a atividade?
pessoal, aqui a professora já colocou algumas imagens que vocês podem ter visto lá. Por exemplo, a gente pode ter visto prédios que são feitos de cimento aí, né? São feitos de construção, a gente fala de material, mas é cimento, tijolos. Como será que é feito cimento? Vocês já pararam para observar ali quando tem alguma construção? Que misturas que vão ali para formar o cimento que faz as nossas casas, aí, nossas construções, né? Nossos prédios. Ou uma casa de madeira, você já viu nas casas de madeira? E de onde será que vem a madeira? Vocês já pararam para pensar nisso daí? E vocês podem ter visto casinhas de tijolos também, as janelas, observar as janelas, os vidros. E uma coisa que vocês também podem ter observado aí são os animais, né? Podem ter visto cachorros, gatos, insetos. Então, vocês podem ter observado tudo isso. Então, agora a gente vai pensar, de onde será que vem todas essas coisas que existem no mundo, pessoal? Olha como o nosso mundo é rico de coisas, né? Quando você olhou ali pela janela, você viu o quê? Árvores, construções, prédios. Do que será que são feitas essas coisas? Por exemplo, a mesa que às vezes você está escrevendo aí, ela é de madeira? Sua casa é de madeira ou é de material? Como que é a sua casa? E de onde vem a madeira? Então você fica pensando nisso daí, porque a gente vai discutir nas próximas aulas aí da onde vem a madeira. E o vidro, pessoal? O vidro que está aí nessa janela que você observou, ela tem vidro, ela pode ter uma partezinha de madeira ou de metal, mas ela também tem vidro. De onde vem o vidro? Se você estiver aí escrevendo, estiver tomando uma aguinha aí, tem um copo, ou uma garrafinha de plástico, ou um copo, da onde vem esse vidro? Como é feito o vidro? Você já parou para pensar nisso? Como que essas substâncias se misturam e vão formar o vidro? Que material que é esse? Como que é formado o vidro? E o metal, pessoal? Vocês já pararam para pensar? O metal que está no portão, o metal que está na fechadura das portas, ou às vezes a porta é feita de metal. Vocês já pararam para pensar nisso? Nesse mundo de materiais, de onde vem o metal, o ferro, de onde vem? Como que ele é feito? Como que ele é formado? E o plástico? Plástico aí, né, pessoal, está em quase tudo que a gente utiliza, a gente vai ver que tem o plástico. E de onde vem o plástico? Por que ele começou a ser utilizado, será? Vocês sabem disso? Então, a professora colocou ali até uma imagem de uma sacola plástica e de uma bola, que às vezes você olhou pela janela e viu uma sacolinha jogada por aí. Então, aqui, ó, nós vamos fazer essa tarefinha aqui, ó. Vocês vão colocar esse quadro, com a ajuda sempre de um adulto para fazer, vocês vão escrever o quadro, vão colocar assim, o que você observou pela janela, que era de madeira, de vidro, de metal e de plástico. E daí vocês vão anotar do lado. Essa é a nossa tarefinha que vai ficar para vocês fazerem para a próxima aula, mas eu vou deixar para vocês copiarem. Então, vou deixar alguns minutinhos para vocês copiarem essa tarefa e fazerem agora para a próxima aula.
pessoal, agora que vocês copiaram a tabelinha, vocês preenchem. Eu também vou preencher a minha. E na próxima semana a gente vai continuar falando sobre os materiais e vamos iniciar falando sobre essa tabela que a gente fez. Quem já está indo para a escola aí, leva para a professora dar uma olhadinha e leva também quem não está indo para a aula, tá? Só de atividade remota, também pode enviar quando enviar suas tarefas. E a professora quer desejar tchau para vocês, até a próxima aula. Cuidem-se, previnam-se, um beijão!